Eu sou o engenheiro Lee Chong e hoje eu vou falar sobre o uso do CIPCAD para reforço estrutural. O CIPCAD é um software voltado a estruturas de concreto armado, estruturas protendidas, estruturas mistas, estrutura metálica, estrutura de madeira, estrutura de alumínio e dentre outras para vocês que já conhecem. Hoje eu vou mostrar para vocês um uso não convencional dele. Na vistoria, não foi possível verificar o estado atual dos elementos estruturais, como vigas, lajes e pilares, no tocante às deformações e possíveis fissuras, tendo em vista que estavam revestidos e recém-reformados. Pelas características observadas no local e em análise dos projetos fornecidos pelo proprietário do imóvel, é possível afirmar, após a análise com software próprio e de forma a resgatar os esforços de dimensionamento com as armaduras constantes nos projetos, dadas como existentes, se inferindo que a carga de uso é de 250 kgf por metro quadrado. Então, em resumo, conforme as descrições fornecidas, tem as seguintes situações: 10 terminais de autoatendimento com 1.100 kgf, tendo as suas dimensões de 60 por 90 centímetros, nós vamos ter uma distribuição de 2.037,04 kgf por metro quadrado cada. E cada cofre fazendo a mesma proporção na sua área de distribuição, teremos 1.785 e o outro 1.428,57. Devido ao layout apresentado e dos projetos originais e ainda a restituição dos esforços por meio de software próprio, optou-se pelo reforço estrutural com perfis de aço. Outros procedimentos, como o reforço com adição de elementos em concreto, com fibra de carbono ou ainda só de chapas, seriam outras possibilidades. Entretanto, esse serviço teve que ser feito prioritariamente em um prazo de 24 horas à determinação do cliente. Tratar de um sistema convencional de concreto armado, o caminho dos esforços são primeiro absorvidos pela laje e depois transmitidos às vigas e após os pilares e finalmente a fundação. Do software próprio proporciona ao calculista a possibilidade de simular as diversas variáveis de carregamento e inclusive restituir de forma bastante pragmática e com precisão adequada os esforços originais. No exemplo, é utilizado o CIPCAD, que na época estava na sua versão 2014.p. Com as informações dos projetos, colocamos ele no software e a partir deles começamos a fazer as inferências dos valores do projeto original e assim registrando essa situação como original. A primeira modelagem foi feita com as informações de projeto e de vistoria. Como pode ser observado, foi modelado apenas uma parte da estrutura, tá? Sendo necessário, tá, a validação das informações contidas nos projetos estruturais. Essas informações contidas nos projetos estruturais foram verificadas conforme as informações da modelagem. Então aqui todo aquela fonte que nós tínhamos aqui, né, a referência, só foi modelado este universo aqui. Então esta é a parte original modelada nos seus 3 andares.
E a partir deste, onde nós tínhamos os 10 terminais de autoatendimento, um cofre e mais 2 outros terminais de autoatendimento que compunham o sistema de reforço estrutural. Tá? Aqui os outros 2 terminais. A segunda parte, a que trata do reforço, vai trazer, entre outros aspectos, os valores inferidos do projeto original e os carregamentos a serem introduzidos conforme as regiões explicitadas. O segundo momento é exatamente as inserções dentro do modelo já validado de tudo aquilo que o cliente deseja. Nós temos aqui a inserção dos terminais de autoatendimento no subsolo, que são 2,1 toneladas. No andar superior, nós temos a modelagem de todos os terminais de autoatendimento, que são 8, e mais o cofre de 1,8 toneladas. Observe que já consta do reforço estrutural e foram feitas as respectivas avaliações nos elementos conforme o caminhamento dos esforços. Podemos observar essa inserção desses elementos. E essa inserção aqui dos elementos foram feitas com vigas metálicas, e a parte das vigas que vão receber o reforço metálico, tá, tem as suas respectivas especificidades. O princípio da superposição dos efeitos, chegou-se à diferença de armadura necessária da situação original para a atual, inclusive na interface entre as lajes, que eram as vigas, e os seus apoios. Fazendo a sua verificação para o estado limite último, este suportaria sem maiores problemas, então não houve reforço à laje. Entretanto, na verificação do estado limite de serviço, o mesmo não se repetiria, pois os deslocamentos diferidos atingiram 4,6 centímetros e ultrapassariam o L sobre 250, ou seja, 2 centímetros, que preconiza na 6118, tanto na 2014 quanto nas anteriores, necessitando então de um limitador desses deslocamentos diferidos. Então, em consequência, uma melhora no estado limite último, diminuindo os efeitos de uma forma global, como pode ser visto. A aplicação, portanto, das vigas e seu dimensionamento seguiram por experimentação deste calculista, de forma a obter os efeitos mais vantajosos e assim cumprir as verificações normativas. Dando todas as verificações que o CIPCAD oferece, no caso para estruturas metálicas, junto com concreto armado, no caso aqui as peças metálicas estavam abaixo da laje, apoiadas sobre ela. As lajes foram avaliadas, suportariam no estado limite último, mas o serviço necessitou que fosse incrementado
elementos que diminuíssem esses efeitos, e foi feito com vigas metálicas. Entretanto, essas vigas metálicas, junto com os esforços do acréscimo de carregamento nas lajes, passariam esses esforços para as vigas, que receberiam tanto esforço cortante quanto momento fletor, e o possível torsor também. De tal forma que, ao superpor o original com o atual, foi necessário adicionar apenas a armadura de tração. No encontro das vigas com os pilares, devido à rigidez deste último, que é o caso do pilar, o acréscimo de 20% do momento negativo será totalmente absorvido por ele, sendo dispensado então o reforço dos pilares. Foi necessário o acréscimo de armadura nas vigas, seguiu-se as premissas normativas em termos de dutibilidade, respeitando a relação x sobre d igual a 0,50, chegando a uma chapa de 22 mm, sendo posto e calculado segundo o equilíbrio dos esforços de forma manual. Então, este acréscimo proporcionado de armadura tem que ser reequilibrado no sistema, de forma que eu retorne ao equilíbrio da minha estrutura. Para evitar o reforço ao cortante, os elementos foram dispostos de forma escalonada para não elevar o esforço cortante e assim a sua dispensa. A ligação entre as vigas metálicas foram soldadas com eletrodo 7018 para aços estruturais e de forma que a ligação seja o mais rígido possível. O projeto, que é a representação gráfica da solução adotada, calculada e dimensionada, é posta dessa forma. Fica ao critério de cada calculista fazer a sua representação da sua solução. Neste caso, foi atribuído colocar uma sequência lógica a partir desta sequência e instruindo como foi montado. Então, a primeira coisa que foi montado foi exatamente o reforço das vigas, tanto no subsolo quanto no térreo. Então, todas as vigas que repercutiam os terminais de autoatendimento, o detalhe das suas respectivas ligações, que é importantíssimo, e como que esses elementos deveriam ser colocados. Notem que esses detalhes são exatamente os fornecidos pelo CIPCAD, inclusive os detalhamentos. Muito importante deixar claro como que vai ser feito o detalhe dos esforços. A próxima sequência foi a disposição das vigas metálicas que ficariam apoiadas abaixo das lajes existentes. Mesma coisa com as respectivas informações, não só de cargas, como dos perfis e das suas respectivas ligações. Tá? E dando sequência, por último, com os detalhamentos das vigas metálicas que deveriam ser produzidas e chegadas à obra. Então, um detalhe aqui da viga embaixo da laje existente. As recomendações para a realização do reforço estrutural têm que ser seguido porque essas foram as premissas utilizadas por mim, o calculista. Devido às irregularidades da laje, deve-se completar o vazio de contato entre a mesa da laje com a argamassa polimérica. No caso, eu escolhi o Grout Tix, que é de forma que os esforços serem transmitidos de forma uniforme e assim seguir fidedignamente a concepção utilizada.
O reforço deve ficar exposto pelo menos 48 horas após a colocação das cargas adicionais, de forma a acompanhar qualquer desconformidade. E assim, como era um prédio em reforma, o forro não deveria ser recomposto nesse período. Foram observados no que cabe tanto a 6118 e a 8800 no tocante às suas interfaces. No mais, então ficamos hoje por aqui e conheça outras possibilidades em www.litiongli.com.br e www.euseistruturas.com.br. Aguardo vocês!